Bom dia a todos. Nesta 47ª edição das Oficinas Singulares, convidamos o Pedro Alves para conversar. O Pedro vive em Torres Vedras, é arquiteto e ilustrador. O desenho sempre foi uma paixão, e foi um meio que sempre usou ao longo da sua vida, e continua para se expressar, para expressar as suas ideias e para representar as personagens de animação que sempre adorou. Na faculdade, o Pedro, na faculdade em 2001 começou a desenhar o ambiente urbano para fins académicos e nasceu aí, segundo nos diz, um vício saudável. Faz parte do grupo de Urban Sketchers Oeste, é um dos coordenadores e faz parte do Sketch Scroll de Torres Vedras. Sempre trabalhou em Lisboa e, como tal, enche cadernos, atrás de cadernos, com as situações da vida do cotidiano agitado da capital. Intercala os seus desenhos com outros em ambientes descontraídos, dos seus almoços de família em Torres Vedras durante os fins de semana. O desenho é a sua vida e o seu trabalho, e como tal, esse processo de desenho diário, para o Pedro, não tem um fim específico, serve para uma constante evolução e para procurar novas formas de comunicar. Eu vou passar aqui ao nosso convidado. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. Obrigada por estares aqui, para poderes falar dos teus desenhos. Eu devo dizer que te considero um desenhador compulsivo, não é? E já tive também a oportunidade de te ver a desenhar, portanto és uma espécie de máquina de desenho, sem ofensa, não é? Pensando nos antigos. E eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre a importância dos diários gráficos e do urban sketching, de que forma é que esta prática pode influenciar, no teu caso, ou a arquitetura, ou o design, ou aquilo que é a tua atividade diária. Pronto, então é assim, vou pôr isto num contexto. Foi muito interessante a minha descoberta dos Urban Sketchers. Isto foi durante a faculdade, no segundo ano de desenho, em que o meu professor de desenho tinha muito hábito de nos levar para a rua a desenhar. E na altura não havia, pronto, tínhamos o diário gráfico, mas nesse ano específico tínhamos a obrigação de andar com uma pasta com folhas A3 para todo lado. Ou seja, nós não desenhávamos já em cadernos A5 ou A6, era mesmo pastas com folhas A3. E então nós andávamos sempre a desenhar na rua. E ele disse-nos: olha, vocês um dia deviam conhecer os Urban Sketchers. E eu, assim, Urban Sketchers, não estou a ver, não sei o quê. É malta que, como nós, anda na rua com os cadernos a desenhar. Isto foi. E lá está, ele apanhou este desde o início, desde 2007. Acho que foi quando começaram em Seattle em 2007, cá em Portugal em 2009. Portanto, isto foi muito já no meu final da faculdade. A professora que nos apanhou assim a meio e veio com esta coisa. E na altura do simpósio em Lisboa, eles estavam a desenhar na Baixa os Urban Sketchers no simpósio, e eu curiosamente estava a vir, já não sei de onde, passei por eles e sentei-me com eles a desenhar. E desenhei, e no fim, bem,
lá a minha vida, acabei o meu desenho e lá vou. Passado uns tempos, então depois, em 2014, quando eu finalmente tive o conhecimento realmente que isto existe, não é? Então aí é que eu depois fui a ver, afinal isto há simpósios e afinal há encontros e acho que eu fiz um crash nesse encontro, ou seja, eu intrometi-me lá pelo meio, desenhei e fui-me embora sem Uhum. sequer saber a história. Um, mas sim, os diários gráficos desde essa altura da faculdade, ou seja, começou tudo em 2001, 2002, fomos obrigados a ter o diário gráfico e desde aí eu percebi que o diário gráfico é de extrema importância e é como eu disse como disseste na minha introdução, ou seja, não é bem um fim específico, é mesmo desenhar, 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 ao fim de conseguirmos aprimorar os nossos traços, aprimorar a informação que colocamos no papel e, acima de tudo, para reduzir o tempo em que a informação está aqui e passa para a caneta. Ou seja, e esta facilidade, isto consegue-se com o diário gráfico, com a prática diária, isto é uma boa mecânica para nós, arquitetos e designers em geral, para conseguirmos, de alguma forma, rapidamente, transmitir para papel as nossas ideias. E o segredo é, lá está, é não parar, porque eu tenho uma opinião um pouco polémica sobre o desenho. O desenho essencialmente é uma ferramenta, não é um dom, como muitas pessoas dizem, Sim. isto é um dom, é preciso ter jeito. Não, isto Aprende, é um não é? treino. Claro. É uma coisa que se trabalha, tal e qual como ir para os treinos do futebol ou ir treinar um instrumento. Para mim, é exatamente, eu vejo isto da mesma forma. Ou seja, e claro que, óbvio que há aqueles 10% de inspiração que eu chamo isso do gosto. Ou seja, se tivermos aquele gosto pelo desenho, e sim, vai-nos facilitar bastante esta procura constante e nunca parar de desenhar, ou seja, esta coisa de nunca desistir. Eu acho que aí o gosto é que é muitas vezes confundido com o dom, não é? E isso sim provoca esta compulsão de desenhar, desenhar, desenhar. E claro, depois com o passar do tempo é obrigatório vermos melhorias no nosso trabalho. Isso não há hipótese. É, Pedro, pois, diz-me, tu acabaste nesse acaso, não é? Esse teu acaso acabou por te fazer, até porque tu, passado um pouco tempo, já fazias parte da estrutura do grupo que se criou informalmente, mas que depois se teve que converter numa associação aqui em Portugal. sim, Um, no Oeste, ou seja, eu fui sempre mais ligado à parte no Oeste, ou seja, uhum, foi com uma agradável surpresa em 2014, quando eu percebi que havia um movimento de desenho aqui em Torres Vedras, que era o Sketch Crawl Torres Vedras, na altura impulsionado, ainda hoje, mentorado pelo André Batista, que uhum. considero, se há um pai do desenho aqui em Torres Vedras, há de É o ser o André André. Batista, que fez um trabalho excelente em divulgar, em pôr Torres Vedras no mapa do desenho nacional e até internacional. E, e a partir daí sentiu-se a necessidade então de criar um grupo de desenhadores que agrupasse os desenhadores da Zona Oeste para pertencerem então ao coletivo dos Urban Sketchers Uhum. Nacional. E então é aí também que eu entro como figura, em conjunto com mais dois colegas, com o Bruno Vieira e agora com a Ana Ramos, também com o André, claro, para coordenar então esta nossa frente Uhum. de desenho aqui no Oeste. Tu dizes que em 2000 e pouco a tua, quando entras na faculdade, é que te prendes aos cadernos, mas isso já era uma coisa, um bichinho antigo, não é? Era, porque eu desenho desde que me lembro, Claro. desde sempre. Aliás, das memórias que eu tenho mais antigas de desenho foi quando eu entrei para a escola primária, por exemplo, em que o nosso primeiro dia foi fazer desenhos. Pronto, e na altura a nossa professora deu-nos uma folha A4 e passem aí amanhã a fazer um desenho. E eu lembro-me que nessa manhã eu fiz um desenho e usei o verso para fazer outro desenho. Uhum. E eu lembro-me do meu primeiro desenho, foi assim uma espécie de uma ponte sobre o Tejo, à altura, com o rio, as duas margens, carros e comboios,
E foi assim uma coisa. E desde então que eu desenho. Depois a febre do Dragon Ball ajudou bastante. Tartarugas Ninja, Dragon Ball, como é óbvio, eu via isso e depois, devido à minha facilidade de desenho, eu comecei a desenhar então essas personagens todas. Os meus colegas começavam a ver aí, espetacular, e isso também, lá está, o feedback positivo dos meus colegas ajudou bastante para que eu conseguisse continuar sempre a desenhar. E pronto, mas depois de bonecos de Dragon Ball vem então o processo natural que era ir para a arquitetura. Na altura, em 2001, 2002, ainda havia aquela opinião de se desenhas bem, és bom para arquiteto. Ainda hoje, de uma certa forma geral, há esta Sim, conotação. sim. Sim, talvez nos últimos anos se tenha evidenciado o design, que era uma área com maior dificuldade de afirmação no conjunto das saídas profissionais, não é? Mas sim, de um modo geral, até os pais sentiam mais segurança em que os filhos que frequentam as artes, não é? Sigam arquitetura. Um, Como é que tu. Eu já passei aqui o primeiro desenho. No meio de todas as tuas publicações, não é? Porque tu publicas e divulgas o teu trabalho em vários suportes. Há aqui umas publicações numa revista de arquitetura, e eu, dentro da informação que partilhaste comigo, achei muito curioso este trabalho. Eu julgo que ele faz parte da tua, do início da tua atividade profissional. Eu gostaria que fosses falando dos desenhos, mas também era importante percebermos de que maneira é que o teu trabalho foi evoluindo, não é? Sim, 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 sim. Pronto, isto, neste caso específico deste slide, isto é muito interessante, foi o meu primeiro desenho que eu fiz no meu atual trabalho. Pronto, para quem não sabe, e eu partilho pouco este trabalho mais profissional, porque isto é trabalho empresarial e, como tal, muitas coisas estão protegidas com algumas restrições, não podemos estar a divulgar, Uhum. mas neste caso isto é o primeiro desenho que eu fiz quando entrei para a empresa onde eu estou agora, que é a Broadway Malian. Entrei em 2015 com, com o propósito de ser ilustrador de arquitetura. O facto de eu ser arquiteto é bom, é ótimo, porque a comunicação desculpa, entre designers, arquitetos e eu é muito claro. Ou seja, eu posso pegar uma planta num alçado, numa peça, num desenho técnico e automaticamente percebo o que é que eles estão a querer fazer. Mas depois é esta parte, esta componente em que eu materializo, digamos assim, as suas ideias num desenho concreto que é bom para se visualizar logo no início dos projetos, mas também para os arquitetos, mas também é excelente para os clientes verem. E este caso foi o meu primeiro desenho alguma vez feito naquela empresa. Uhum. Isto é um shopping para a Índia, Mysore Mall, e aqui nota-se bem que o meu traço ainda tem muito dos vícios, digamos assim, do urban sketching, que é desenhar rápido. Ou seja, porque eu tenho esta coisa de quando estou na rua, o chip muda. Ou seja, eu tenho de desenhar rápido para poder absorver toda a informação que está à minha volta, porque as pessoas andam, passam de um lado para o outro, os carros vão, vêm, o tempo muda, ou começa a chover, ou tenho um telefonema e tenho que ir embora. Ou seja, então, para garantir que fica tudo aquilo que me fez tirar um caderno para desenhar, fica na folha, eu tenho que ser expedito. E aqui ainda eras muito este vício ou seja, pôr essa rapidez de traço na folha. Portanto, isto é o meu primeiro desenho. E curiosamente foi eleito, passado um pouco de tempo, como o desenho do mês numa revista de arquitetura, que tem esta componente também de desenho à mão, que é muito importante e cada vez há menos, mas que é importante salientar. E aqui a cor, lá está, era muito secundário. Foi só os apontamentos de cor que se tinham que dar, claro que as sombras, para se perceberem as volumetrias e pouco mais. Né? Nos trabalhos depois digamos, mais atuais,
essa questão já, ou seja, hoje é muito mais preeminente e o traço, esta publicação aqui já é muito, muito mais cuidado. Este desenho aqui foi feito no contexto da Expo 2020 para o Dubai, na altura. Foi um desenho muito mais trabalhado, muito mais cuidado, com muito mais detalhe, porque como é um desenho de master plan, nós temos que ter este cuidado de detalhar ao máximo todas as nossas tendências de design para o território, não é? Ou seja, em que os edifícios à volta surgem quase como enquadramento, mas o que é importante detalhar aqui é o que se passa no chão, não é? No plano de terra, não é? Onde a nossa proposta irá estar. E aqui já há uma tendência mais em transformar o desenho, que no fundo é um desenho muito técnico, mas eu gosto de transformar isto em aguarela, ou seja, tentar não perder o feeling da aguarela, porque, como nós sabemos, na arquitetura temos recurso 3D, imagens tridimensionais, que surgem na fase final do projeto, e bem, não sou contra, atenção, Claro. sou totalmente a favor do 3D, mas numa fase inicial de conceito é muito importante o desenho à mão. E, para mim, os desenhos feitos neste ambiente profissional, é bom que o desenho à mão tenha essa característica de desenho à mão. Apesar de ter sido feito em computador, com recurso a uma mesa gráfica ou iPad, a cor também, depois é fácil de alterar se for preciso de alguma alteração, mas o feeling que o desenho transmite tem que ser de uma aguarela, tem que ser de uma pintura, para refletir justamente isso, que é um desenho em que as coisas podem ainda evoluir. Porque o 3D é muito concreto. Ou seja, é aquilo, é aquilo. E o desenho não. O desenho permite, especialmente ao cliente que vê, sonhar. Ou seja, é uma imagem ilustrativa, lá está, daquilo que poderá ser a sua proposta. Mas pronto, É aqui já há interessante, um... é interessante essa é um pouco como no desenho científico, não é? Não, a fotografia não substitui o desenho, não é? Portanto, aqui o 3D não te substitui o desenho, cada um tem um papel fundamental nesse processo. Um, Tu, na verdade, deves ser das pessoas que em trabalho se sente mais feliz, não é? Portanto, tu fazes o que tu gostas, divertes-te imenso com a tua profissão, não é? Para além disso, és arquiteto, mas. Exatamente. Não, é assim, lá está, o arquiteto surgiu porque eu gostava de desenhar. Claro. E não ao contrário, porque eu dou muito valor às pessoas que fazem o contrário, que é, primeiro queriam ser arquitetos, mas para serem bons arquitetos têm que aprender a desenhar. Eu aqui foi mais ao contrário. Claro, tive que continuar a aprimorar o meu desenho, não é? É óbvio, mas eu fui para arquiteto porque gostava de desenhar. Portanto, isto no fundo é um bocado o meu trabalho de sonho, não é? Ou seja, eu estou aqui, é claro que as propostas, essencialmente estas propostas, eu enquanto ilustrador tenho que ter essa consciência, não são minhas. Eu posso dar, óbvio, posso dar a minha opinião, posso dar o meu input, quando muitas vezes o designer ainda não tem bem a certeza do que fazer. Claro, com o meu conhecimento, que já trabalho há uns largos anos, posso eventualmente dar uma opinião, uma diretiva, mas no fundo quem tem a palavra final é o designer, como é óbvio que é ele que está à frente do projeto. Cabe-me a mim, como ilustrador, representar da melhor forma possível aquilo que lhe vai na cabeça. E especialmente nestas fases iniciais do projeto, porque o projeto ainda está muito subjacente a alterações, mas de facto sim, eu sou super feliz no meu trabalho, porque lá está, é um desenho, este tipo de desenho, apesar de ser muito técnico, é muito libertador, não é? Ou seja, é fantástico poder estar 8 horas ou 10 horas por dia a desenhar, A apesar de não ser desenhar. em papel, mas o Mas é prazer é o mesmo. desenhar, claro, claro. Tens aqui um desenho que me enviaste. Muito mais recente. Sim, este é muito mais recente. Este desenho também foi uma história curiosa. Isto foi um projeto em Birmingham que de repente um dos nossos colegas em Birmingham nos pediu para fazer. Quando eu digo nos pediu é porque a equipa de ilustração sou eu e o Pedro Loré. Os Toda a gente Pedros. conhece. Pronto, nós dois trabalhamos lado a lado e fazemos exatamente o mesmo trabalho.
Pronto, e o pedido foi-nos feito no sentido de lançar para os mídia, para a comunicação social, uma imagem apelativa, digamos assim, porque aquilo que o cliente libertou para os mídia foi assim um 3D muito inicial. E nós já sabemos que um 3D numa fase inicial é complicado. Uhum. Tem sempre aquele. Pronto, tem um aspecto ainda de inacabado. Enquanto que um desenho, apesar de faltar ali cor nos barcos, faltar cor nas pessoas, o desenho nunca tem este feeling de inacabado. Um desenho é um desenho. Uhum. Ok? E a cor aqui é feita de uma forma muito pontual para direcionar o olhar àquilo que nós realmente estamos a querer mostrar. Neste caso, os edifícios, que é a nossa proposta, edifícios mais altos que surgem ao centro, e a cor ali à volta é mais para dar aquele um enquadramento, um contexto. Mas é um desenho mais recente, onde já se nota aqui mais uma qualidade de traço bastante superior àquele desenho inicial, não é? Em que já se vê aqui algum cuidado na seleção da cor e mesmo nas técnicas que se usam, nos reflexos e tudo mais. Há aqui um trabalho de pesquisa, lá está, a pesquisa que é feita com aguarelas, nos diários gráficos, em tudo, ou seja, toda a nossa bagagem de desenho diário é posta aqui, porque no fundo isto é urban sketching controlado, Uhum. né? Digamos assim. Ou seja, nós temos que fazer urban sketching antes da cidade, antes do edifício existir. E é isso que nós usamos, Ana. Toda a bagagem que nós temos do desenho. Ou seja, eu enquadro muito isto. Os nossos diários gráficos, o facto de nós desenharmos bastante, para a minha profissão e para os arquitetos e para, no meu caso, ilustradores, o que é que nos dá? Uma biblioteca visual que depois nos facilita bastante usar certos elementos nos desenhos, como o caso das pessoas, carros, mobiliário urbano, árvores. Por exemplo, eu tenho sempre esta coisa de dizer: eu detesto desenhar árvores. É orgânico, mas para mim não é betão, não é vidro, não é? Mas eu tenho que as saber desenhar, eu tenho que as saber desenhar porque fazem parte da nossa vida, fazem parte do ambiente urbano e, como tal, eu tenho que ter uma biblioteca visual de diferentes árvores Tens de ter para os poder argumentos, não é? interpretar. Claro, claro. Ahm, Vamos avançando. Aqui é o teu caderno, não é? O teu É, sim, caderno. sim, sim. Pedro, Faz todo um desenho. tu Bom. tens um particular gosto pela aguarela. Uhum. Queres falar nesta tua escolha? Porque deves ter experimentado mil e um materiais, não é? Mas. Sim, eu sei como todo arquiteto começa com uma caneta e um papel, ponto. Uhum, Uh, Foi assim, pronto. Porquê? Porque os desenhos tinham que ser digitalizados, então tinham que ser desenhos limpos, tinha que ter uma linha muito pá, clean, digamos assim, usando esta expressão. Então tinha que ter aquele aspecto limpinho para depois poder ir para um painel, digitalizar. uhum, Mas a aguarela surge já em 2014, 2015. Ou seja, eu voltei a desenhar compulsivamente em cadernos por volta de 2014, porque pronto, eu desenhava em cadernos, depois saí da faculdade, parei um pouco, e depois voltei a descobrir que afinal a malta desenha, então vamos voltar a desenhar. E mesmo só com caneta, linha preta e tudo mais. Só depois eu ia ao blog dos Urban Sketchers e via alguns, e via lá desenhos de aguarela fantásticos, e especialmente o uso da luz e da sombra, que é aquilo que me fascina, para dar aquela tridimensionalidade, aquela profundidade aos desenhos, era preciso isso, aquele uso de sombra. Eu sempre adorei cor, mas lá está, era complicado para mim sair de preto e branco a ir para a cor. Então eu experimentei lápis de cor, experimentei marcadores, experimentei depois os lápis aguarláveis, e quando comecei com os lápis aguarláveis comecei a perceber que havia ali uma boa margem para experimentar aguarelas. E assim foi, comprei o meu primeiro kit de aguarelas, uma coisinha pequena, da Van Gogh, na altura, só para experimentar, e assim que eu ponho a primeira pincelada na folha, aí que uhum, isto aqui há algo aqui, há um futuro aqui que eu posso uhum. experimentar. E nasceu assim, ou seja, depois comecei a enverdar um pouco mais para a parte da aguarela, porque eu sinto que a aguarela é boa, é excelente para este caso, para esquiço. Porque a aguarela, lá está, é um meio que nós não controlamos a 100%. A água trabalha connosco. E esta imprevisibilidade
da aguarela é o que me fascina, porque muitas vezes começamos um desenho, depois pomos cor e a coisa não sai como nós estávamos à espera, mas há muitas vezes em que temos muitas surpresas, e quando há surpresas, e como foi o caso deste aqui, por exemplo, fico muito grato por ter experimentado e feito as coisas dessa forma. Mas começamos a aprender truques com a aguarela e com as cores, neste caso há cores contrastantes, no círculo cromático, o azul do céu, a contrastar com os ocres e com os laranjas do edifício. Neste caso específico foi só usar mesmo essas cores para, lá está, causar o máximo impacto com o mínimo de cores possível e direcionar o nosso olhar só mesmo para o que interessa. Mas é por isso que eu tenho muito este vício de deixar muitas vezes carros, pessoas, de pintar. Porque no fundo, eu acabo sempre por direcionar uma questão de rapidez, como eu já disse há pouco, uh, para pintar só mesmo aquilo que Acentuas interessa. o que tu queres evidenciar ao fim e ao cabo. Exatamente. Hum, Tu consegues-me. Aqui há uma outra paleta, não é? Hum, Pronto, do Luís tem que lá está. E o Burn Siena também. Nós, pós-telhados. Aqui foi, lá está, este aqui foi daqueles felizes acasos com a economia de tempo. Porque isto foi no final do simpósio no Porto. Uh, e nós fomos para o lado de Gaia, né, para a Serra do Pilar, e estávamos a desenhar a vista do Porto. E eu comecei a desenhar ali a Sé, e comecei pela ponte, claro que a ponte era aquele ex-libris, né? E depois comecei a desenhar o casario todo de lado de lá. Até depois que nos começam a chamar para almoçar, temos que ir almoçar, e eu comecei a prever que se eu tivesse a desenhar aquele casario todo com linha, eu ia ficar ali mais uma hora. E não podia. Não podia ficar ali mais uma hora. Então recorri a fazer isto desta forma. E lá está. E considero este desenho um dos desenhos que eu mais gosto. E lá sim, está. ele Foi é feito em lindo. caderno. E este caderno é daqueles cadernos também que foi uma agradável surpresa. Que foi um caderno que eu comprei na Tiger. Que custou pai, 4 ou 5 euros. Que a folha não é espetacular para a aguarela, nem perto nem de longe, mas com o uso pontual de pouca água, cores só mesmo as cores que interessam, e rapidamente nós conseguimos direcionar o olhar para a ponte, que é o que de facto está ali mais em evidência, e o casario e o rio servem apenas como enquadramento, mas foi, lá está, foi numa tentativa de despachar, para ir embora porque Uhum. tínhamos que almoçar. E Ma- este desenho surge nessa. E curiosamente, é o desenho que eu estava a fazer quando, naquela foto inicial que eu mandei, era uhum. este desenho que eu estava a fazer. As E, sombras azuis é porque eu adoro sombras coloridas. Lá está, eu uso muito esta técnica de. Aprendi, lá está, porque eu também fazia sempre as sombras cinzentas, 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 mas as até que sombras, depois pois, não são cinzentas, alguns, não é? alguns aquarellistas ao meu lado a dizerem: olha bem para ali, vê bem as nuances que há na sombra, a sombra não é toda ela igual, e a água ela tem isto porque tem água. A água, enquanto a superfície está toda molhada, nós podemos ir adicionando cores, depois falarei isso mais adiante quando for na proposta. Uhum, Mas eu adoro estas sombras coloridas justamente por isso. Então fica menos aborrecido, fica mais interessante. claro. E são os meus azuis que eu gosto tanto. Os ultramarinos, cobaltos, que eu adoro. Pronto, isto já é a minha vertente mais de água a falar. Mas isto é o resultado dos meus desenhos do local quando eu tenho tempo. Uhum. Quando eu tenho tempo para experimentar, ou seja, estamos numa praia fluvial, eu sei que vou ficar ali, não vou sair dali tão cedo, e como tal, posso-me dar este trabalho este trabalho, ou seja, posso pensar na composição, posso pensar, eu aqui curiosamente, eu acho que usei um lápis ou uma caneta, uma tinta mais cinza, para não se, depois quando aplicasse a cor, a linha quase que desaparecia. Desaparecia. Um, e pronto, isto é o típico desenho que eu gosto muito de fazer no diário gráfico. É Pedro, diz, experimentar. estavas-me a dizer que pensas mais na composição, mas mesmo aquela página anterior, aquela dupla página anterior, daquela da ponte do Porto, Uhum. ela tem, pode não ter tido tanto trabalho, ou tanto trabalho não, tanto tempo na sua construção,
mas a composição e o cuidado com a composição também me parece uma evidência nos teus desenhos, ou seja, há sempre um ponto de vista diferente, diferente Eu uso muito a regra da fotografia, eu digo isso muitas vezes, ou dos seja, terços, eu uso a questão dos dois terços, dos tanto na terços. horizontal como na vertical, é uma coisa que está sempre presente. Já é instintivo, ou seja, neste caso específico, a ponte está ligeiramente mais para a esquerda, não está Uhum, totalmente ao centro. Pronto, lá está, porque eu só digitalizei a parte do desenho, mas na folha de caderno, nesta dupla folha de caderno, a ponte está claramente à esquerda no caderno, justamente para por causa dessa composição fotográfica. E depois há uma coisa que eu gosto muito de usar, tanto a nível de linha como a nível de cor, às vezes são as diagonais. E há esta prevalência de a informação fluir da esquerda para a direita, de cima para baixo. É aquela, como nós às vezes dizemos, vou ler o livro, vou ler na diagonal. E nós de facto lemos na diagonal. Ou seja, quando nós lemos na diagonal, nós temos muito este de cima, de cima para baixo, esquerda para a direita, não é? E muitas das minhas composições já saem instintivamente assim. De vez em quando há uma exceção, claro, normal, não é? Mas de uma forma geral, é assim que eu penso, desenho a composição, é assim que eu desenho. Nós quase conseguimos traçar em uma diagonal, de cima para baixo, de esquerda para a direita, e temos aqui uma leitura, ou seja, a árvore no início, aquele monte em tons de ocre, passa pela ponte, passa pelo rio e nas pedras castanhas até culminar na minha uhum, assinatura. Ok. uhum. Nós conseguimos claramente traçar uma diagonal e é muito esse diálogo que eu faço com o desenho, uso muito essa técnica. E, e, e Bom, lá faz está. e faz uma Instinto. coisa que a aguarela também exige, mas que nem todas as pessoas conseguem fazê-lo, que é esse diálogo com o vazio, não é? Que aquilo é Isso é mais integrante, importante não pintar, não é? muitas vezes é mais importante Não é? não pintar do que pintar. Sim, é isso que Uh, eu acho incrível. Tu tens, é na conta certa, ah, e isso um bom aguarelista falo intuitivamente, quase, não é? Mas é uma coisa que é o muito. objetivo O meu objetivo é fazer o que uma vez um grande amigo meu, António Barton, que é um aguarelista de excelência, que é, ele muitas vezes já me mostrou muitas aguarelas em que ele pinta a totalidade da folha. Ou seja, ele não deixa nenhum espaço em branco, às vezes. Só que o uso da cor é tão perfeito, ou seja, os contrastes são tão perfeitos que nós, ao ver de repente, parece que há espaço em branco, Uhum, mas na verdade não há. Mas pois. aqui não, porque aqui, como é caderno, eu gosto de explorar essa parte. O branco, deixar espaço em branco, acho que é essencial. Porque até porque é um caderno, ou seja, como é um caderno, tem aquele formato, não é? Ou seja, depois o desenho. Eu gosto que o desenho apareça assim meio solto na página, ou seja, eu gosto de ver as manchas e as linhas a fugirem ao infinito, digamos assim. Mas aqui já Epá, com as pessoas, não é? pois é o Também que eu tenho. desenhas muitas pessoas, Pedro. O que é que já percebemos que tu gostas de desenhar arquitetura, não é? Sim, Mas exato. para além da arquitetura, tens algum tema que mais te interessa? O que é que Sim, mais sem dúvida. gostas de desenhar? Paisagens com vinhas e céus Hum, fantásticos, especialmente com aqueles elaborados com nuvens, pôr do sol, ou seja, paisagens. um céu interessante para desenhar, mas paisagens com vinhas e árvores ao fundo, adoro, adoro. É uma coisa Paisagens que. com vinhas, isto é uma espécie de arquitetura também. Porque Pois, lá está, tudo vai, ou seja, tudo vai buscar. Ou seja, mas gosto muito, lá está, aquela questão da ponte, imagem anterior. Eu gosto disso, eu gosto de estar numa paisagem a não ouvir nada, ouvir água a passar ou passarinhos a cantar e gosto de me embrenhar ali na paisagem e gosto muito disso. Neste caso específico das pessoas, eu não é a coisa que mais me puxa para desenhar pessoas, não é? Aqui é fácil, porque é um ambiente. Isto foi um after, um drink que nós tivemos depois do trabalho, depois de um dia de trabalho, e tivemos lá uma pessoa convidada e fomos todos depois beber uns copos num bar ali perto. E, e eu, enquanto ilustrador de arquitetura, estar com os meus colegas de trabalho e não estar a desenhar, às vezes
soa-me um bocado. É estranho, não é? Quer Uhum, dizer, eu uhum. gosto de. Lá está. Ou seja, é um bocado fazer à frente das pessoas aquilo que eu digo que faço, não é? Isso também é interessante, pois as pessoas depois verem, olha, eu estou aqui, eu adoro a reação das pessoas depois. Eu estou ali, olha, ali está o não sei quantos, ali está aquele. Eu gosto também dessa coisa, dessa interação que há com as pessoas à minha volta. Mas sim, não é a coisa que eu mais gosto, por exemplo. Ir desenhar um evento só por si só não é coisa que eu ainda consiga fazer. Eu gosto desta parte do desenho, de eventos, lá está, como eu disse, dos almoços, de família. É aquela parte instintiva de pegar no caderno e desenhar. Se me apetece desenhar, desenho. Se não me apetece desenhar, não desenho. Porque se eu for desenhar pessoas e eventos por obrigação, ai, não consigo. Não é daquelas coisas que não sai tão natural e não sai tão espontâneo como estes desenhos saem. E Uhum. claro, depois a arquitetura à volta, né? Também é aquele, lá está no background, mas é o que A eu gosto. Ou seja, envolvência, não estudar é? toda Claro. a abóbora, toda esta forma do bar é muito interessante, então as duas coisas em conjunto proporcionam aqui um momento muito interessante. Pedro, estavas a referir que gostavas de desenhar vinhas. Tu conheces os campos de chá aqui das plantações de chá da Gorriana e aqui em Conheço, São Miguel? Conheces? conheço, sim, senhora. Já fui aí e já desenhei. Também já Mas fiz. E, também são quase é, é isso. É e, e, isso. Mas e- pronto, é assim, eu para voltar, os Açores têm esta coisa. Eu devia ficar aí uns meses valentes para para desenhar apanhar, tudo e mais alguma coisa, certo? porque tudo se desenha. Inclusive, uma viagem de carro é fantástica. Quer dizer, eu olho para um lado, eu olho para o outro e tenho a vantagem da minha mulher conduzir, portanto eu posso ir a absorver toda a paisagem. Uma simples viagem de carro de 5 km é qualquer coisa de. As vinhas no Pico e as vinhas em Socalco, Sim, isso deve ser um belo desafio para ti. vai Uh, ser. Pode ser uma coisa interessante, mas aí acho que também não é só a vinha, mas é depois toda aquela construção na Sim, paisagem e a pedra, etc. Um, Cá está, novamente arrumas a tua a composição. Este trabalho é um trabalho que vive também desses contrastes entre a cor, não é? Tu usas sempre aqui, não sei se são de complementaridade, mas tendem a ser. é. Um, E sim, isso eu sei que é planeado. é, Esta questão dos vermelhos, laranjas, os castanhos, ao porem-se aos azuis e aos sim, violetas. sim. E sim, isso é daquelas coisas que eu assumo, é mesmo feito de propósito para haver esta. E Para essa, conseguir. e essa retirada sempre do centro, não é? Tu pões sempre o centro, deslocas sempre o centro da tua imagem para outro lugar que não o centro geométrico da página, não é? Sim, isto é meio interessante, é daquelas histórias. Isto vem sempre de alguma necessidade. E esta tendência de deslocar os desenhos ou para a direita ou para a esquerda depende da forma como eu seguro o caderno. Não é? Ou seja, como eu estou com o caderno, não é? A desenhar no local, ou seja, eu ponho o braço assim à volta do Uhum, caderno e o desenho onde eu tenho mais apoio. E acaba sempre ser interessante, ou seja, aquele lado onde eu já não tenho tanto apoio de braço, neste caso deste desenho específico, é onde está ali a dizer o The George, onde está aquele meu cartoonzinho ali ao canto, acaba sempre por ser o lado onde eu tenho menos apoio, ou seja, acaba por ser o lado onde as linhas e as manchas vão fugir. Porque, mas pronto, e depois lá está, ou seja, com este repetir, já vem quase instintivamente e naturalmente os desenhos serem sempre deslocados ao para um lado ou para o outro. Sempre havendo este diagonal de cima para baixo, esquerda para a direita. É um bocado por aí. os teus cadernos são de várias dimensões, gostas de alternar o formato. Gosto muito dos panorâmicos, como é o caso destes aqui, mas agora ultimamente tenho usado muitos cadernos quadrados. Gosto muito também, porque
O quadrado, lá está. Enquanto que o panorâmico eu sinto-me quase que obrigado a encher a dupla página, o quadrado posso optar por fazer dois desenhos, ou seja, uma dupla página, posso fazer um desenho num lado, outro desenho no outro. Também tem desenho de viagem e isso é muito útil. Ou seja, eu ponho, por exemplo, a fita, aquela fita de masking tape, aquela fita de crepe, Uhum. fita de para pintura mesmo, Sim. papel. Eu ponho a fita à volta das páginas, ponho uma fita no meio e fico logo com a página dividida faço um desenho na esquerda, faço um desenho na direita e pronto, e depois é bom para a nível de composição também fica muito interessante. Enquanto num bloco panorâmico, eu sinto que aquilo está mesmo a convidar para desenhar tudo. E às vezes não temos assim tanto tempo para desenhar uma panorâmica, entanto o quadrado é muito bom porque faço um desenho de 20, 30 minutos num lado, depois passado um tempo faço outro desenho de 20, 30 minutos no outro. O que é que faz, o que é que faz com que isto seja um desenho, assumidamente um desenho, e não uma pintura em água? Olhando aí para a imagem que está atrás de ti, que me remete já para um domínio da pintura, não é? Sim, sim. Qual é para ti? Esta é uma grande dúvida que me assiste. Qual é para ti a fronteira? A fronteira. Eu, eu faço muitas vezes essa pergunta também. Para mim, a fronteira é a intenção. Eu acho que é mesmo a intenção. Ou seja, um, a intenção, lá está, entre estar num caderno e estar numa folha solta, lá está. Eu não sei se isto é verdade, ou seja, isto é aquilo que eu sinto, atenção. Isto Uhum, não claro. tomo isto como sendo verdades absolutas, isto é apenas a minha opinião. Mas quando eu tiro um caderno para desenhar, neste caso para pintar, mesmo que seja uma pintura num caderno, eu encaro sempre isso como um desenho, porque é uma coisa espontânea, é uma coisa experimental, é uma coisa que eu faço para tentar chegar a algo, enquanto que uma pintura numa folha solta, como o caso que eu tenho aqui atrás, já há mesmo esta intenção clara De, de pintar. Ou seja, eu chego ali, eu não vou, olha, agora apetece-me pintar um moinho. Não, eu fui lá ao sítio, tirei uma fotografia, fiz um desenho no meu caderno, de um moinho, assim, rapidamente, vai servir de base para depois eu expor numa folha maior. Ou seja, para mim é mesmo a intenção quando nós abordamos as coisas. E eu quando vou para uma folha gigante, é claramente a intenção é essa, é pintar. Ou seja, apesar de ter linhas à mesma, e pode ter linhas, atenção, eu muitas vezes uso canetas, aquelas canetas de ponta dobradas, as fuse, uhum, para simular numa folha grande o traço espontâneo e livre que eu às vezes ponho nos cadernos. Ou seja, isso, mas pronto, no fundo, como é tão grande, como a folha é tão grande, a linha perde muito peso, não é? E ganha muito mais peso a cor do que propriamente a linha. Enquanto num caderno, e estamos a falar dos meus cadernos são A5, os cadernos quadrados que eu tenho são de 20 por 20, a linha vai ter sempre algum peso. E quando eu olho para um desenho e consigo claramente ver que a linha é o elemento estrutural, é um desenho, para mim. Quando eu vejo que a cor é um elemento estrutural de algo, é uma pintura. Pronto. uhum, É um uhum, bocado assim que eu vejo. Não, uhum. não sei, eu acho que não. Vai. As pessoas podem ter uma opinião diferente e é bom ter, porque eu próprio às vezes faço esta pergunta e gostava de ouvir também a opinião de outras pessoas sobre isto. Vamos aqui já num suporte diferente, não é? Portanto, apesar de teres as tuas preferências, não te coíbes de ir experimentando novos suportes e também, se for necessário, outros materiais, não é? Sim, sem dúvida. Este caso foi um caderno que a Animo me ofereceu para experimentar antes de terem sequer lançado no mercado. Eles depois deram o nome de Grey Book. Uhum, Uh, e é uma folha que não suporta aguarela, é uma folha normal de 100 gramas, não suporta aguarela, mas tem este tom cinzento muito interessante que eu achei que era propício usar apenas linha e lá está, ou seja, como a sombra já existe no próprio papel, aqui o apanhas a foi bom luz. para.
fazer o processo contrário, ou seja, vou usar o branco para dar os brilhos, uma vez que a sombra já está incluída no papel. E pronto, isto foi um desenho do meu tio, um desenho pronto, muito especial, uma vez que ele depois, pouco tempo depois deste desenho, ele acabou por falecer. É um desenho que eu tenho. Eu tenho este caderno guardado religiosamente ali, longe dos outros, ou seja, é um caderno muito especial. E é sem dúvida um dos melhores, se não o melhor caderno que alguma vez experimentei, não só pelo valor sentimental que tem alguns dos desenhos que lá estão, como este, mas também pela forma surpreendente que eu abracei este caderno. Linha e posca branca. Posca, pronto, usei a posca, a caneta com tinta acrílica, justamente para ter o máximo de controle possível sobre o branco e para o branco ser muito pontual e eu ter controle sobre as manchas. Pedro, nos teus registros e aqui, naturalmente, tu vais-te deixando sempre levar, deixas-te levar pela natureza do suporte, mas há sempre esse equilíbrio, é um bocadinho, esta página acaba por ser ter uma, apesar dos materiais serem outros, o suporte ser distinto, tu tens aqui sempre uma preocupação muito grande entre, um, entre os. Ele é exemplar nisso, entre três valores essenciais, não é? Tens o branco, o preto e o médio. E isso acontece nas tuas aguarelas também. Portanto, Exato. em termos cromáticos, não é? A relação entre os valores mais contrastantes e a existência de um intermédio, essa relação é que parece ser perfeita, não é? Para as composições, a sério. E aqui é quase como se tiraste todo o excesso e mantens o paradigma, não é? Essa página acaba neste aspecto por. Claro que aqui iluminas, nos outros o processo faz de maneira diferente, mas a relação entre os valores mantém-se da mesma maneira. Isso é uma característica muito interessante do teu trabalho. Um, Cá está a aguarela a fazer, a tomar conta a água a tomar conta do trabalho, não é? Isto aqui foi, lá está, dos últimos desenhos que eu fiz, quando fui convidado, surpreendentemente convidado, para um evento, ou encontro de aguardelistas. Ou seja, eu cheguei, lá está, eu recebi o convite pelo António Barto, né, que ele é aguardista, ele é que organizou o encontro. Todos os convidados eram artistas, nome, aguardistas, que fazem isto de profissão, não é? E eu surjo aqui como lá está, eu dizia sempre, o gajo que desenha em cadernos. Portanto, ou seja, convidaram 10 aguardistas e um gajo que faz desenhos. Foi interessante por isso. E então, aqui foi a minha tentativa forçada, ou seja, eu devia-me obrigar a estar num encontro de aguardistas. Desculpa. Ou seja, eu peguei nas minhas arquiteturas e nas minhas coisas e tentei um momento. E aqui também é interessante que há pouco eu estava a falar, lá está, da intenção. Ou seja, aqui houve a intenção de fazer desenho. Eu estava no café, estávamos num café onde nós terminávamos sempre o dia, era sempre ali naquele café, naquela esplanada, e eu peguei numa folha gigante, apliquei e comecei a desenhar da mesma forma que faço num caderno, mas numa folha de aguarela, mas com recurso a técnicas de aguarela, ou seja, começar pelos tons. Primeiro uma linha a lápis, em vez de ser linha a caneta, fiz linha a lápis. Depois varrer a folha toda com água e usar os tons mais claros possíveis. Depois então, como disseste, os tons médios. E no fim, tudo seco, as pessoas na esplanada, ou seja, os tons mais escuros, as janelas mais escuras, ou seja, tudo o que é escuro, no fim, já por cima de toda a informação que havia, usar cores muito escuras e opacas para tapar
completamente e fazer então este contraste que há entre os tons claros, o que se quer mostrar, e os tons escuros, para dar o contexto, no fundo. Este interior e exterior, não é? Tu acabas por fazer aqui dois ambientes que se Exato. opõem. Hum, Tu tens algum episódio marcante, deves ter muitos, certamente, não é? Algum episódio marcante relacionado com os desenhos, com a prática do desenho em caderno? Qual é, como pessoa que também viaja para desenhar, que passa a vida a desenhar, se tiveres que contar um episódio marcante, qual é que tu eleges? Epá, isto agora, meu Deus, tanta coisa. É tal coisa, se eu tiver que eleger, eu não vou eleger um episódio, mas vou eleger uma típica situação que acontece quase sempre, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, que são os desenhos nas toalhas de mesa dos restaurantes. Um, que é uma coisa que é, ou seja, eu estou no meu cantinho, uh, diversas vezes isto acontece, eu começo a desenhar as pessoas, começo a desenhar a mesa, começo a desenhar o meu copo, começo a desenhar quem está ao meu lado e vou por aí a desenhar todas as pessoas até ao fim. E depois é aquela parte interessante de ver a reação das pessoas, mas depois também a reação do dono do restaurante, do empregado de mesa do restaurante, das pessoas que depois estavam atrás e depois começam também a ver. Pronto, eu vou destacar uma dessas ocasiões em que estávamos no encontro dos Oeste Sketchers nas salinas de Rio Maior. Lá está, eu comecei com todos os encontros, estávamos a almoçar, primeiro como, tinha com fome, não? Primeiro eu como, enquanto as outras, eu como rápido, as outras pessoas continuam a comer e a conversar e eu comecei a desenhar, a desenhar, a desenhar, a desenhar. Depois do desenho feito, eu reparei que estava a ocupar metade da toalha de mesa já. E eu, isto agora merecia aqui uma cor. E comecei a pintar. Depois, quando eu dou por mim, tinha todas as pessoas do restaurante a ver-me pintar. E eu nem me apercebi. Estava ali tão entranhado e nem me apercebi. As pessoas estavam todas ali a ver-me pintar. E enquanto isso, o André Cano, espetacular aguarlista também, a desenhar a mim, a desenhar aquilo. Que ainda hoje é uma dos desenhos dele, é o que eu uso também nas redes sociais também. Um, e no fim foi. Lá está, o resultado foi uma toalha de mesa gigante, com todas as pessoas da minha mesa pintadas da forma como eu pinto, que é azuis, laranjas e pouco mais, para ser rápido e conciso. E depois no fim eu deixo sempre os desenhos. Olá, eu não trago desenhos para casa. Os desenhos ficam entregues a quem E quiser aparece. levar, ou ficam para o restaurante, e naquele caso específico ficou para o restaurante, que deve ter lá ainda exposto, penso eu. Certamente. Hum, Isto já é aguarela, aguarela. Pronto, isto já é. Lá está, isto é a aguarela. Isto até é curioso que este desenho é de Torres Vedras, pronto, para quem não conhece, é a Igreja de São Pedro em Torres Vedras, uma das principais, se não a principal. E este desenho surge de um desenho feito em caderno, no local, lá está. Ou seja, primeiro desenhei num caderno, usei exatamente a mesma paleta de cores, as mesmas tonalidades, e depois pensei, isto ficava se calhar isto tinha potencial para ser uma aguarela mais cuidada. E eu aqui tive o cuidado de fazer algo que eu muitas vezes falho. Por isso é que eu gosto muito deste desenho. Eu muitas vezes falho, que é a espontaneidade que eu dou nos meus desenhos de caderno. Quando eu passo para uma aguarela a sério, essa espontaneidade, muita dela perde-se. Lá está, por causa da questão da intenção. Eu já vou com a cabeça formatada que ali vai ter que sair uma aguarela. E não vou, e quando, aos cadernos, eu vou com a cabeça completamente limpa de intenções. Olha, vou desenhar aquilo logo se vê. E eu tenho que ainda lutar, e é uma luta que eu tenho, que é quando vou para uma aguarela, em folha grande, eu tenho que abraçar esta mentalidade, que é vamos ver o que é que sai daqui, não é? Mas ainda tenho um bocado esta dificuldade em mudar o chip e partir para a aguarela com esse sentimento de esquiço, digamos assim. E este foi um dos casos de sucesso onde eu tinha que fazer uma exposição. E a exposição era justamente do sketch para a aguarela. E este foi o último desenho que eu fiz e estava atrasado.
Eu tinha que entregar os desenhos todos, bem, uns 15 nessa tarde, e de manhã faltava um. Hum. E eu peguei então num desenho que tinha, justamente parecido com este, com os mesmos tons, e pronto, é isto. Então isto foi feito num espaço de uma hora. Portanto, ou seja, foi mesmo, foi pôr a folha, pôr a fita e agora é desenhar da mesma forma que se eu estivesse na rua. E é dos poucos casos em que eu consegui realmente transmitir a espontaneidade de desenho de rua, de esquiço, para uma aguarela. Por isso é que eu gosto tanto disto. E é algo que me detém ainda. Ou seja, eu ainda não consigo dizer que sou um aguardista porque eu ainda tenho essa dificuldade. Ou seja, de conseguir abordar a aguarela da forma mais livre, espontânea possível. Há sempre qualquer coisa aqui na cabeça que me diz: não, não, tem que ser certinho, a pincelada tem que ser certinha. E não, neste caso aqui foi rápido. Uhum. Ah, tá, é isso. Ah, tá, lá está, é isto. Espontâneo como isto, sem pensar bem no assunto. Este desenho foi muito especial porque foi feito na companhia de um grande amigo do Simon Taylor, que veio cá, na altura veio a Portugal também para um encontro, passou por Lisboa e desafiou-me para ir desenhar com a hora do almoço e fomos ali para a Praça da Figueira. Um, e lá está, no desenho não me apeteceu desenhar elétricos, não me apeteceu desenhar estradas, fui direto ao assunto, direto ao casario, ao castelo, às casas, ao casario, à estátua. E pronto, não está mais uma vez a composição da estátua, do castelo e as coisas Vais tendo a aqui gerirem-se. várias camadas, não é? Uma Exatamente. coisa, Pedro, uma pessoa, que conselho darias tu a alguém que quisesse começar a desenhar e que, como tu, se encontrasse perante este lugar? Certamente que a pessoa iria ficar de alguma forma assustada com a quantidade de informação, não é? Informação aqui. É assim, antes, num sentido mais lato de desenho, eu acho que a primeira coisa, o primeiro conselho que eu dou às pessoas que querem começar nestas aventuras do desenho é, primeiro, tentar perceber porque é que querem desenhar. Ou seja, eu acho que isto é uma pergunta que nós temos que nos fazer. E quem diz desenho diz outra coisa, não é? Ou seja, porquê? Para que é que vamos embarcar nisto? Qual é o propósito? Acho que é muito importante quando nós descobrimos realmente o que é que o desenho é importante na nossa vida. Uh, e isso vai-nos formatar um pouco também e vai-nos direcionar a desenhar realmente aquilo que mais nos interessa e lá está, e deixar o resto. Portanto, isto é muito interessante. Quanto a mim, lá está, eu sou arquiteto de natureza e eu vou sempre começando aqui a desenhar toda a perspectiva, esta coisa da perspectiva, da profundidade, das formas e do encadear as formas e das casas e tudo mais. Conselhos que eu daria aqui a alguém para desenhar é simples, é desenhar de forma a não se assustar. Ou seja, isto assusta, claro que é muita informação, mas ir aos poucos. Ou seja, vamos começar por fazer um desenho de algo que possa evoluir para outra coisa. Vamos somando elementos. Vamos começando a desenhar um banco e a seguir do banco já desenhamos um pombo que está ali e a seguir desenhamos outra coisa. Ou seja, e a deixarmos levar pela essa adição de elementos e perceber que 15 minutos hoje dão para desenhar uma coisa, mas continuarmos essa prática, 15 minutos daqui a um ano dá para desenhar muito mais. Ou seja, são 15 minutos por dia, que eu digo sempre, pelo menos 15 minutos por dia. 15 minutos hoje dão para desenhar muito pouco, mas todos os dias desenharmos, daqui a um ano ou dois, certamente que 15 minutos vai dar para fazer a praça inteira com um traço assim mais solto, mais criativo, mais. Portanto, aquilo que eu digo é saibam para que é que querem desenhar, sim, e depois quando chegam a um sítio destes, é ir começando a desenhar aos poucos. Ou seja, primeiro uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Claro, comparar sempre o nosso trabalho com o nosso interior. Ou seja,
não ligar muito às redes sociais. As redes sociais às vezes são boas, mas também podem ser más. Podem ser boas porque dão-nos a conhecer novos artistas, Uhum. outras formas de pintar, mas também pode ser má porque depois podemos ficar muito focados num ponto de vista, no tipo de desenho daquela pessoa e depois tentar, vamos fazer, ou seja, é contra peso e medida, ou seja, vamos ver como é que aquele artista fez alguma coisa, vamos tentar fazer, mas sempre com base naquilo que fizemos para trás, ou seja, tentar balancear um bocado Uhum. esta balança no fundo, né? Tu tens um desafio para nos propor, para É, propor aqui às pessoas que virem esta conversa. Ahm, Faça favor de ah, apresentar. isto é Sim. quase libertar o egoísta que há em nós. No fundo, o desafio é simples. Quer dizer, é simples. Vamos ver. Com a prática tudo fica simples. Mas é usarem uma folha. Pronto, eu sei que muitos de nós já temos folhas de cadernos com folhas mesmo específicas de aguarela. E o que eu vejo é que muitas pessoas que me veem a pintar, e às vezes veem as minhas manchas, e perguntam-me sempre como é que eu fiz aquilo. Eu disse, com aguarela. Isso tem aguarela, usem a água a vosso favor. Ou seja, e muitas vezes as pessoas veem-me, antes de pintar o céu, a pintar tudo com água, água limpa. Ou seja, vou encher a folha toda com água, não é? E depois, em vez de fazer misturas, porque todos começamos por aqui, misturar na paleta, só, e depois aplicar diretamente numa folha seca. Vamos fazer ao contrário. O meu desafio é este, é pegar uma folha boa de aguarela, quando eu digo boa de aguarela, uma boa, pelo menos 200 gramas, idealmente 300, mas eu recomendo aqui um papel interessante, não muito caro, não é nada de. Nada Que é o, animal. que é Sim. o da Honeymoon, é o Expression de 100% de algodão. Ou seja, é um papel muito interessante, não é um Ashes ou um Isaac Newton ou uma coisa assim mais que nos rebenta a carteira, mas é algo até bastante económico e muito bom para começar a fazer este tipo de exercícios. Neste caso, céus, encham a folha d'água, não é? E em vez de misturarem as cores na paleta primeiro, apliquem diretamente na folha. Deixem a água e o pigmento trabalhar. E depois também é muito importante as inclinações. Ou seja, neste caso específico, no céu, o caderno tem que estar inclinado assim, por exemplo, mas se vocês já tiverem desenhado alguma coisa em baixo e para não estragar, façam ao contrário, viram a folha ao contrário e deixam a água cair para o outro lado. Ou seja, neste caso, deixam a água cair para a vertical deste desenho e não para o que está para baixo. E é, no fundo, é isto. Ou seja, fazer as misturas, como o caso fiz aqui. A mistura foi feita muito simples. O azul claro que vem em cima, ainda com a folha molhada, com o pincel limpo, comecei então a dar os amarelos e os laranjas, não é? Deixei a folha secar um pouco mais, mesmo assim, ainda com alguma umidade, tem um spray, ajuda, um spray de água. Depois, algumas zonas do papel levaram com o spray, e aí com os roxos, com as nuvens mais escuras, eles roxos misturados com azul, dá ali umas nuances de nuvens no céu. Então depois, e claro, continuar para baixo com o amarelo. Todos os pretos que vocês veem, os montes atrás, a ponte, tudo o que vocês veem é feito com a folha completamente seca e aí sim, com o pincel quase sem água e com cor escura, ou seja, a cor escura pode ser que vocês quiserem, então aplicam sobre a mancha que vocês deram previamente para fazer então este, esta composição e este contraste, no fundo. No fundo é o meu desafio. Explorar o aguardista cá em vocês. Água primeiro, água limpa, ir adicionando cores diretamente do tubo, diretamente na folha, deixar a água trabalhar, fazer este tipo de experiências cromáticas e vão ver que uma folha certa, com os pincéis interessantes e com as aguarelas também, claro. As aguarelas convém ser no mínimo uns Van Goghs, umas coisas assim, no mínimo interessantes. Se forem de tubo, melhor ainda. Podem pegar no tubo e ir diretamente na folha depois ir lá com o pincel. Fica o meu desafio e espero que tenham
uns resultados interessantes e depois que publiquem. Que partilhem, claro. Pedro, muito obrigada. Obrigado, Nós, eu, nós desde já. já chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Muito obrigada pela tua disponibilidade e pela por aquilo que tens para nos dar ao fim e ao cabo, pela tua partilha. Eu peço-te que não desligues. E àqueles que nos ouviram ou que nos vierem a ouvir, um abraço e obrigada e até à próxima. Deus, obrigado. Adeus.